Cara, eu sempre gosto de usar uma frase que é botar o pé na água e sentir a temperatura. Eu acho que você deve se expor a novas situações. Hoje na internet você tem acesso a conteúdos dos mais vastos possíveis. Com a chegada de inteligência artificial, então você tem ali um professor 24 horas com você. Basta você ter o cuidado de dar um contexto para ele sobre a sua realidade, sobre o seu negócio, e a partir daí você vai construindo esse tipo de solução. Eu acho que hoje isso é muito mais fácil do que, por exemplo, na época que eu entrei. Alô, turma! Está começando mais um AgriTech Podcast, o espaço onde a tecnologia e a inovação transformam o agro dentro e fora da porteira. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que além de ser o diretor comercial da Terra Fértil, é meu professor no MBA e foi uma das melhores aulas, não estou puxando sardinha para ganhar nota aqui, foi uma das melhores aulas que eu tive. E eu passo a palavra para você, por favor, Pedro, se apresente para nossa audiência. Fala, Lucas, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazerzaço estar aqui conversando com vocês. Gosto bastante de compartilhar conhecimento. Sempre que eu venho, eu também aprendo bastante. Consumo muito conteúdo do Lucas também. Escutei um podcast que ele participou recente, então eu espero hoje contribuir com vocês com um pouquinho da experiência que eu tenho no agronegócio. Vai ser um prazer. Muito legal. E tem um ponto bem interessante, que hoje você ocupa a posição de diretor comercial, Pedro, mas você teve uma profunda atuação com tecnologia, né? Você foi desenvolvedor de software. A gente pode falar um pouquinho dessa sua experiência tecnológica e fazer a transição para o seu momento atual na atuação comercial e no agro como um todo? Claro, vai ser um prazer. Isso sempre chama atenção, inclusive. O meu background, eu costumo dizer que não era. Agora eu já me considero porque eu já vou completar 6 anos de Terra Fértil e de agronegócio, mas eu passei 15 deles na parte de tecnologia. Comecei com parte de infraestrutura, depois fui para desenvolvimento de software, trabalhei muitos anos em algumas empresas conhecidas aqui de Fortaleza. Fui dono de startup também, então eu tive uma startup com alguns colegas e tudo mais. E em 2019, eu decidi vender a minha parte na startup que a gente tinha e ingressei no agronegócio. Eu entrei na Terra Fértil em dezembro de 2019 e me apaixonei completamente pelo agronegócio, não pretendo voltar. O ramo de tecnologia é um ramo muito dinâmico, então assim, às vezes 6 meses é uma evolução de quase 6 anos. Eu, como estou fora há 5 anos do mercado de tecnologia, eu já considero que eu estou totalmente defasado como desenvolvedor de software. Então, assim, para eu voltar, eu saí de lá sênior, eu voltaria com certeza como um júnior hoje em dia. Mas não pretendo sair porque o agronegócio realmente brilhou meu olho e eu consegui consolidar as duas frentes. A minha experiência que eu tive em tecnologia, desenvolvedor de software, nada mais é do que um resolvedor de problema. Ele precisa entender, mapear e transformar aquilo em código de máquina para que a máquina consiga automatizar alguns processos. Então, isso me ajudou bastante no meu início e até hoje também na Terra Fértil, para que eu conseguisse contribuir com a empresa com essa visão de quem veio de fora para trazer novidades e melhorias para os processos internos da empresa. Exatamente isso. Eu atuo, né, com tecnologia e eu explico para o pessoal que quem cria o app, o software, é o desenvolvedor. Mas ele tem que entender a necessidade de quem vai usar. Exato. Então, um desenvolvedor que entende o usuário, não que ele vai ser, de fato, ali o agente, né, que vai coletar informações, não, ele vai fazer a linha de código. Mas se ele entende para que é aquilo, é muito mais fácil dele desenvolver algo que tenha êxito e não tenha aquele retrabalho. Exato. E não é tão comum, viu, cara? Tipo assim, eu passei muito tempo trabalhando nessa frente, o desenvolvedor ele tem aquela vontade louca de já sair codando. Então, muitas vezes, o cara, nessa ansiedade de meter mão em código, de acessar direto a tecnologia, ele não entende tão bem o problema a fundo, a ponto de trazer uma solução que agregue valor para o usuário. Às vezes ele traz uma solução moderna, em termos de arquitetura de software e tudo mais, que preenche o ego dele, mas na prática, quando vai para o usuário testar e usar, a experiência é completamente diferente do que se esperava. Então, foi uma coisa que me ajudou também a entender isso. Cara, a gente precisa, muitas vezes, iniciar focando no problema, entender a fundo o que é aquele problema, que a solução passa a ser consequência desse entendimento aí. Quebrando um pouquinho a linha de jornada e tudo mais, eu queria que você trouxesse um ponto de vista para os jovens, né? Eu comunico muito para os jovens e tem uma galera que está no agro, mas não tem a possibilidade ou aparato, ou não conhece a estrutura de tecnologia, né? Mas essa pessoa que vive o agro, ela conseguiria traduzir muito mais fácil uma necessidade tecnológica. Como que você vê isso e como que você falaria para a galera para, às vezes, olhar para outras esferas do agro
e entender que tem espaço no mercado de tecnologia? Cara, eu sempre gosto de usar uma frase que é botar o pé na água e sentir a temperatura. Eu acho que você deve se expor a novas situações. Hoje na internet você tem acesso a conteúdos dos mais vastos possíveis. Com a chegada de inteligência artificial, então você tem ali um professor 24 horas com você. Basta você ter o cuidado de dar um contexto para ele sobre a sua realidade, sobre o seu negócio, e a partir daí você vai construindo esse tipo de solução. Eu acho que hoje isso é muito mais fácil do que, por exemplo, na época que eu entrei. O grande problema é desmistificar. A galera enxerga muito essa parte de tecnologia e tudo mais como um bicho de 7 cabeças, isso é coisa de cientista, isso é coisa de matemático, são cálculos avançados. Cara, hoje em dia não. Tem cada vez mais plataformas low-code, por exemplo, que você clica e arrasta, você consegue montar minimamente uma visão de um aplicativo ali funcional que você já consegue colocar para rodar e validar essa ideia. Aqui na Terra Fértil a gente é muito adepto da questão do growth. Então a gente tem muito essa metodologia de testes. Cara, nós somos, por exemplo, aqui na Terra Fértil, nós somos hoje 10 unidades espalhadas em 3 estados do Nordeste. A gente nunca faz um experimento nas 10. A gente sempre escolhe 1, 2 no máximo ali, experimenta por um determinado período de tempo, estabelece qual é o indicador de sucesso, qual é o indicador de fracasso, e passado esse período de tempo a gente se reúne para entender e analisar esses resultados. É assim que a inovação acontece, a gente fazendo esses testes. Muitas vezes a gente espera o alinhamento dos astros, quando tudo estiver favorável a acontecer, não sei o que, para eu começar, cara, é tarde demais. O feito, ele é melhor do que perfeito. Então a gente sempre tem essa ideia aqui. Coloca o pé na água, sente a temperatura, vê o que faz sentido, o que não faz você volta, tenta uma outra estratégia, mas é só dessa forma aí que você vai conseguir sair, muitas vezes, da zona de conforto para conseguir atingir novos objetivos na sua carreira, na empresa que você está, nos cargos de liderança e etc. Aí você pegou num ponto que é uma das minhas paixões, que é o growth, né? Que você tem ali uma amostragem, um teste para poder chegar num resultado e nem sempre é o que você quer. Mas você viu que não funciona e exclui isso do quadrante, né? E é muito interessante porque eu vejo que você tem essa visão fora do mercado agro e busca sempre soluções que não estão diretamente ligadas ao agro para melhorar e tracionar a Terra Fértil. Queria até puxar agora para a Terra Fértil. Como que foi quando você chegou lá? Como foi o início? O que você fez? Até chegar à posição de diretor comercial e onde você busca aparatos e ideias e coisas para trazer para melhorar o seu dia a dia e o dia a dia do seu time também. Ah, legal. Cara, eu tive 2 desafios principais na minha chegada. O primeiro deles foi a descrença, né? Então, assim, poxa, tá chegando um cara aí, apesar que o cargo que eu entrei na Terra Fértil foi diretor de tecnologia. Mas beleza, muitos me enxergaram nesse início como, bicho, tu vai ficar numa sala ali, trancado com ar-condicionado e tudo mais, e resolve esse teu negócio aí de tecnologia. Só que eu não fiz isso. Pelo contrário, eu entrei em todos os setores da empresa. Eu passava manhãs junto com o financeiro, pegava meu notebook, pessoal, tem mesa aqui? Tem. Sentava lá, às vezes ficava só escutando o pessoal conversar, para entender como é que funcionava o processo, cultura entre os setores, fiz isso com o comercial, fiz isso com o frente de loja, coisas desse tipo aí. Muitas vezes eu não tinha tanta abertura, o pessoal às vezes ficava um pouco acuado quando eu chegava na sala e tudo mais, aí chama um diretor, chegou agora, o que será que ele quer aqui com a gente, tudo. Mas aos pouquinhos eu enxergo que eu fui ganhando a confiança do time. Esse foi o meu desafio número 1. O desafio número 2 foi que eu entrei em dezembro de 2019. Março de 20 foi pandemia. Então eu, com 3 meses de casa, a gente ficou num desafio gigantesco de o governo dando lockdown, e no outro dia meu celular tocando, o pessoal, Pedro, e aí, é para abrir as portas da loja, é para a gente ir, não é? Qual é o direcionamento? E naquele momento, naquela primeira semana ali de pandemia, ninguém, pode ser o executivo mais sênior do planeta ali, ninguém tinha certeza de nada. A gente foi experimentando, vendo e sabendo o que iria acontecer. E para a Terra Fértil, uma empresa de insumos agrícolas, a gente vende semente, adubo, fertilizante foliar, defensivo, enfim, a gente tem tudo que o agricultor precisa do plantio até a colheita. A gente não podia se dar ao luxo de fechar as portas, porque a planta não sabe o que é pandemia, a planta não sabia o que era Covid, ela estava lá, o produtor plantou e precisava colher, até porque a gente faz parte da cadeia produtiva de alimentos. Se o cara não compra um insumo com a gente, ele não tem como plantar, se ele não planta, ele não tem como colher, se ele não colher, não tem como abastecer o supermercado e o alimento chegar na mesa de todos nós aqui brasileiros. Então, foi um baita de um desafio, mas ao mesmo tempo foi um grande potencializador. Talvez se não houvesse esses desafios advindos da pandemia,
talvez esse meu crescimento, por exemplo, para diretor comercial da Terra Fértil, tivesse demorado um pouco mais, eu talvez precisasse um pouco mais de tempo para amadurecer, mas eu enxergo muito essas duas frentes aí. A descrença inicial das pessoas com relação eu não ser do agro, muitas vezes nas reuniões não era levado muito em consideração alguns pontos de vista. Não, cara, é melhor tu entender um pouco melhor do nosso cenário, entender um pouco mais o produtor rural, ele é um cara mais tradicional e tudo mais. Consegui quebrar isso com o decorrer do tempo, exigir um pouco de jogo de cintura, isso é bem verdade. E também a questão da pandemia. Como na pandemia muita gente ficou com receio, então aqueles caras que eram mais formadores de opinião e tinham decisões muito fortes, ficaram mais adeptos a escutar. Cara, vamos experimentar porque é um cenário que ninguém nunca, pelo menos da nossa geração, passou por algo parecido. Aí foi aí que eu consegui conquistar mais espaço dentro da Terra Fértil. E como que foi para você, que eu lembro que a gente comentou num outro momento, que você teve algumas ideias de como atuar nesse modelo que não seria 100% presencial e tudo mais, né? O background de tecnologia te ajudou a pensar fora da caixa? Cara, ajudou demais, demais mesmo. Eu não tinha um background comercial. Assim, apesar de ter sido dono de startup, a gente tinha reuniões de pitch com os investidores e tudo mais, mas não era o meu foco principal. A gente tinha na startup uma pessoa responsável pelo comercial, o meu foco ali era mais como liderança técnica do time de desenvolvimento. Então, quando eu migrei para a Terra Fértil, eu tive que virar essa chave também para poder ter essa análise mais comercial. Com a chegada da pandemia, a gente não sabe, a gente tinha 2 canais de venda nessa época. A gente tinha o frente de loja, então toda loja da Terra Fértil ela tem pelo menos 2 pessoas com formação na área, ou técnico agrícola ou engenheiro agrônomo. E tinha também o segundo canal, que ainda tem até hoje, que são os RTVs. A gente tem 28 pessoas rodando campo nesses 3 estados para dar suporte ao produtor, pequeno e médio ali, que precisa daquela avaliação, que precisa daquele momento ali junto com o nosso time para ver qual o melhor manejo de acordo com a sua cultura, com o clima, com a época do ano e com a condição financeira que ele está no momento. A gente não sabia, tinha lugares do Brasil que o governo estava soldando as portas para não ter nem perigo das pessoas conseguirem abrir os seus comércios. A gente não sabia como é que iria ser. Por diversas vezes eu recebi fiscal da prefeitura, e não lembro nem qual era o órgão, para querer fechar o nosso estabelecimento. E a devolutiva sempre era a mesma. Cara, se você vai fechar a gente, é melhor fechar o supermercado, porque não vai ter como abastecer, não faz sentido eles estarem abertos também. E a gente sempre conseguiu. Graças a Deus, nesse período de pandemia, na época nós éramos 7 lojas. A gente não precisou fechar nenhuma delas. A gente conseguiu ficar aberto. Mas sempre ficou aquele pé atrás. Cara, beleza, não fechamos até hoje, mas e se precisar fechar amanhã? O que a gente faz? A gente tem uma carteira ativa aí de quase 14 mil clientes na época. Hoje esse número já está próximo ali de 18. O que a gente vai fazer com esse pessoal? Eles precisam de um apoio, precisam de um suporte. Então a gente tem que ter alguma maneira de atendê-los à distância. Beleza, o presencial ele nunca vai ser substituído, o presencial ele é um diferencial, mas se não tiver, a gente tem que ter um plano B para poder atuar. Foi aí que surgiu a nossa ideia de montar o setor de Inside Sales, que no começo era só o seguinte, era o Chama no Zap. Chama no Zap, todo mundo tem, todo mundo faz. Não, Pedro, mas isso daí que você está trazendo, isso não é inovação nenhuma. Toda loja nossa, as 7 lojas, elas têm um WhatsApp. O balcão, ele tem um aparelho de telefone que fica lá com eles e eles já atendem no WhatsApp. Isso aí já funciona. Não sei nem por que está sendo trazido à mesa. Falei, beleza. Ter é uma coisa, funcionar é outra. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cliente cego. Eu vou fazer um teste 1 semana com as 7 lojas. Pode ser? Pode, beleza. Fiz. A jornada foi terrível. Foram 5 dias, em média, o tempo para eu conseguir fazer um pedido junto com a loja. Aí eu até perguntei para o pessoal, falei, isso está certo ou está errado? Por exemplo, o vendedor de balcão, que leva 5 dias para me atender ali no WhatsApp, ele está certo ou ele está errado? Dependendo da situação, ele está certo. O foco dele é quem vai na loja. Ele não tem nunca como o Lucas chegar presencialmente lá e dizer, Lucas, só um minuto, eu preciso responder esse WhatsApp. E sair dando vazão aos atendimentos digitais ali. Então foi aí que eu consegui comprovar que a gente tinha um processo, ok, concordo com as pessoas que disseram isso, mas o processo ele era ineficiente, completamente ineficiente. Eu ouso até dizer que era melhor nem ter, porque assim, você ter um processo para entregar uma experiência ruim, é melhor você nem ter, porque aí pelo menos você não passa esse tipo de sufoco. Aí foi aí que a gente entrou com as metodologias de teste. Então, cara, eu preciso que a diretoria me dê o aval para a gente poder fazer esses testes. Uma coisa que eu deixei bem claro no início para o pessoal, junto com o time que entrou comigo, foi o seguinte, cara, eu não vou dar ROI, eu não estou fazendo um teste desse aqui para em 1 semana, em 1 mês, dar retorno financeiro para a empresa. Eu estou aqui para comprovar uma ideia
e mostrar que ela faz sentido. Uma vez que ela fizer sentido, aí a gente vai precisar fazer um determinado investimento para ter uma estrutura mínima para aí sim a gente poder escalar esse processo. Então foi aquela velha história de colocar o pé na água. Como é que a gente começou esse processo? Eu fazia os atendimentos, eu fazia tanto a parte de SDR, que é o pré-vendas, como fazia a parte do closer, que era o fechamento técnico. Ah, Pedro, mas você não é da área. Não sou e não tenho conhecimento técnico praticamente zero na área. O que eu fazia? Temos uma rede de 28 RTVs. Cara, eu era como se fosse um hub. A demanda chegava para mim, eu acionava os 28 via comunidade que a gente tinha no WhatsApp, e quem respondesse ali, eu ia demandando ali para os clientes para dar um direcionamento mínimo para eles, mas para mostrar que o canal tinha aceitação entre o nosso público. Ah, o agro não é digital ainda, a internet não chega no interior e tudo mais. Beleza, para diversas coisas sim, mas, bicho, o WhatsApp, todo mundo tem seu WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, é uma das ferramentas que às vezes a pessoa acorda, ela não abre nem os dois olhos, ela abre só um e o outro ela já tá vendo o WhatsApp ali. Então, assim, eu tenho a atenção do público ali, por que eu não vou utilizar? Foi aí que a gente fez esses experimentos. Então, no começo do processo, era eu, junto com a nossa coordenadora de marketing, a Marcela, e tinha uma jovem aprendiz na época, a Andressa, que estava em final de contrato, e ela não ia ser contratada. Falei, cara, pois me dê essa colaboradora. Não, mas ela nem é da área, não sei o que. Eu falei, mas eu não tenho orçamento, eu tenho que jogar com o que eu tenho na mesa aqui. A gente trouxe, então éramos nós três fazendo essa frente. A gente tanto fazia abordagem na carteira atual dos vendedores. Então, por exemplo, tinha um vendedor lá que tinha uma carteira de 500 clientes. Manamente impossível uma pessoa atender 500 clientes. Eu falei, cara, ele não atende 500 clientes. Vamos ligar para todos os 500 e fazer pesquisa de satisfação. Todos que a gente ligou e que a pesquisa de satisfação dele deu nota abaixo de 5, NPS ruim ali, ele entrou no nosso funil. E a gente foi prospectar em cima desse cara, porque eu já tinha informação dele dentro do sistema. Sabia o que plantava, data da última compra, o endereço, município, loja mais perto. E foi aí que a gente começou a ver que tinha viabilidade no projeto. Apresentamos para a diretoria os resultados preliminares e a partir daí sim, a gente conseguiu o aval para poder investir um pouco mais, fazer. Nessa época a gente nem fazia campanha de tráfego pago, por exemplo. Então a gente começou a partir daí e foi aí que a gente foi evoluindo nessa frente mais do digital no agronegócio. É incrível escutar esse relato. A gente falou de growth aqui, né? Só para alinhar a expectativa com o nosso ouvinte que não conhece o termo. Growth nada mais é do que uma metodologia de crescimento, à base de teste. E você usou isso na veia ali, né? E me despertou algumas dúvidas aqui. Primeiro, da onde vem essa sua sede de conhecimento, de inovar? Eu sei que você já teve startup, então você já está imerso nesse mundo, né? Mas onde você busca conteúdo? Aonde o Pedro estuda, livro? Da onde você busca isso? E um outro ponto, é uma das coisas que eu exercito muito, inclusive aqui no AgroEtech. Hoje a gente fala de tecnologia no agro. Primeira coisa que a gente pensa, drone, máquinas autônomas, dados lá dentro da porteira. Isso tudo é tecnologia, é incrível. Mas muito do que você construiu precisou de tecnologia, de ferramentas, seja para um relatório, seja para poder organizar esses dados, eventualmente um CRM. Então, organizando, né, a minha pergunta, da onde vem a sua base de conhecimento e se você usou ferramentas ou soluções para poder ajudar você a orquestrar tudo isso que você criou aí dentro? Cara, a minha base de conhecimento é a minha curiosidade, assim, eu sempre, principalmente na pandemia, isso cresceu muito dentro de mim, que é o quê? Eu sou aquele cara que não posso ver um lançamento. Qualquer grupo de WhatsApp que o pessoal cria, se cadastra aqui 3 aulas grátis para no final ele vender um produto ali, a maioria das vezes eu compro. Cara, eu compro. Na época da pandemia, eu acho que eu cheguei a comprar uns 25 cursos ali. A grande maioria é focado em gestão e em comercial, mas eu compro. Hoje eu tenho os meus dias bem especificados sobre o que eu vou focar. Então eu tenho um dia para focar em marketing, eu tenho um dia para focar em comercial, eu tenho, por exemplo, os domingos para focar na parte mais espiritual, então eu costumo ler a Bíblia, entender um pouco mais da história, como é que funcionavam as coisas naquela época e tudo mais. Então eu costumo me descrever como um eterno curioso. Eu nunca estou satisfeito, eu nunca estou saciado, eu sempre estou lendo algum livro. Como a TerraFest tem 10 unidades espalhadas em 3 estados, quando eu vou viajar, eu sempre baixo ali uma lista de podcasts para poder conseguir escutar ali offline no carro, porque para mim é momento de poder aprender também. Eu estou dirigindo ali, eu não tenho que fazer nada além do que dirigir. Então, cara, eu boto um podcast ali e consigo chegar na loja já com um conteúdo novo, às vezes já para colocar em prática o que eu ouvi ali. Então, isso me dá
muita maturidade para ir evoluindo em diversas frentes. Uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na Terra Fértil é o seguinte: muitas das vezes eu era só aquele obeso mental. Então, aquele cara que consumia diversos tipos de conteúdo de diversas fontes e não colocava nada em prática. Um ano depois, se você me fizesse qualquer pergunta sobre o conteúdo, eu ficava divagando sobre ele ali. Então, a coisa que eu faço hoje em dia é tentar, o máximo possível, colocar em prática imediatamente. Seja ele em processos dentro da empresa, seja ele no meu dia a dia da vida pessoal, ou seja, ensinando os nossos colaboradores. Por exemplo, eu levantei uma frente aqui na Terra Fértil e a gente montou uma plataforma chamada Agro 3D, que é focado em dados e decisão para o agronegócio. Então, ontem foi a primeira aula. Ontem eu fiquei até 8 horas da noite com quase 50 colaboradores falando sobre análise de dados voltado para revendas agrícolas. E a turma adorou, foi um sucesso total. Então, eu peguei muito do que eu li recentemente, transformei isso numa aula, porque isso me leva para me tirar da zona do conforto e eu colocar à prova o que eu estudei. Então, isso é que tem me facilitado para conseguir atingir esses novos patamares. E hoje, a segunda pergunta que você fez, da minha fonte de busca de conteúdo, hoje a principal disparado é o LinkedIn. O LinkedIn, quando eu entrei na Terra Fértil, em 2019, meu LinkedIn, o algoritmo, ele era todo voltado para me trazer coisas de tecnologia, desenvolvimento de software, as stacks que a gente tinha lá na empresa. A primeira coisa que eu fiz foi, parei de seguir várias pessoas da área e comecei a seguir várias pessoas do agronegócio, conforme eu fui pesquisando ali. Então, hoje, ele é bem diversificado. Ele me traz uma parte de tecnologia, mas não tão profunda quanto eu precisava na época, e traz também muito conteúdo do agronegócio ali, de comercial, de financeiro, de manejo de culturas, de pragas, dos nossos fornecedores. Então, acho que essas duas frentes me ajudaram bastante. Essa eterna curiosidade que eu tenho de conteúdos dos mais diversos possíveis, mas tem que ter foco. E o foco, para mim, é colocar isso em prática. Aí, a partir daí, a gente consegue enxergar evolução e se sente cada vez mais à vontade de contribuir com os processos da empresa, seja do que você atua ou até mesmo de outros setores. É muito engraçado isso, porque eu tô nesse momento que você comentou, né? Eu via que eu estudava muitas coisas, tinha vários assuntos, permeava em várias coisas, mas eu não tinha método. Então eu começava a estudar inglês, aí eu parava no mesmo dia, eu faço essa parte tudo pela manhã, aí antes de começar a rotina aqui de trabalho, eu li um livro e ficava meio desconexo. Eu falei, quer saber, cara, vou segmentar por dia. Então, meu professor validou a minha tese, então minha tese está correta. Falei, cara, um dia eu foco numa coisa, outro dia eu foco numa outra, e eu gosto muito de ler. Então, o que eu fiz? Livros para descanso. Então, o livro que tem um tema que ele é interessante, ele é legal, mas eu não vou estudar ele, desmiuçar ele. Tipo, eu vou ler ele um pouquinho antes de dormir, que é para dar aquela baixada na energia, já para descansar. Outros eu já peguei e falei, esse aqui eu vou grifar, coloco aqueles papelzinho colorido e deixo um bloquinho de notas lateral para eu ir coletando insights, né? Então é muito legal ver que essa visão que eu tô construindo, você validou ela, eu sei que eu tô no caminho correto, né? Cara, se você me permite, um dos hacks aqui que também funciona bastante para mim, eu leio o livro em 2 momentos. Eu leio um livro de uma tirada só, tipo assim, como se fosse um sprint, eu leio ele sem parar, para validar aquele conteúdo, se é do meu interesse, se faz sentido para mim nesse momento de vida que eu tô. Uma vez que eu valido, eu volto e leio ele marcando e anotando, grifando o que eu achei interessante, e eu uso uma plataforma chamada Notion. Acredito que você conheça aqui. Então, todos os livros que eu leio e gosto, eu consigo pegar os highlights e colocar lá. Então, assim, as principais passagens que me chamaram a atenção, eu tenho tudo isso como notas dentro do meu Notion. Então, eu tenho isso meio que sincronizado ali, até com links de apoio, coisa nesse sentido, porque aí eu consigo cada vez mais ir evoluindo dentro desse conteúdo dessa frente aí. Tem me dado resultados muito positivos com relação a isso. Que legal, eu vou implementar isso. Eu tenho feito uma coisa que eu achei legal também. Eu usava muito o IA, de modo geral, para apoio, né? Então, eu vou construir alguma coisa, eu pegava a IA de apoio. Eu comecei a usá-la como um recurso de assessor. Então, eu tô lendo alguma coisa, eu pego essas anotações e eu começo a conversar com a minha IA. Falo, cara, achei isso aqui, o que você pensa, não sei o quê. Ele traz, e eu peço pra ela ter uma visão provocativa, então me questionar. Isso. Então eu começo a estudar, eu falei, virou um brother. Tipo, eu e minha além de trato igual brother, assim, né? E é legal que eu exercito o conhecimento, né? Certeza, sem dúvida, isso aí é importantíssimo. O que eu faço também é o seguinte, esses conteúdos do Notion, não comecei ainda, mas a minha ideia é o quê? Depois eu vou exportar ele para colocar dentro de uma thread da IA, para que ele consiga entender ali o que me interessa, os assuntos relevantes e tudo mais, e me ajudar a aprofundar sobre eles. Então,
eu sigo essa mesma metodologia. Hoje eu peço muito conselho ali na IA, baseado no tipo de perfil que eu peço que ele se porte ali, e tenho tido bons resultados, inclusive até com essa persona mais incisiva, porque muitas vezes a IA quer ser aquele cara camarada. Não, seu conteúdo tá excelente, tá muito bom, nota 10, mas você precisa melhorar só isso. Cara, não precisa me babar, não precisa me elogiar, eu quero que você vá direto ao ponto. O que é que eu tenho que melhorar? O que é que não tá legal, tá ruim? Por qual motivo? E isso tem me dado uma velocidade maior também, que é hoje um ponto fraco meu é criação de conteúdo. Eu gosto muito de compartilhar conteúdo, até mesmo para poder validar se o que eu aprendi tá correto, mas tenho dificuldade de priorizar isso na agenda. Então a IA ela vem para me ajudar nesse sentido. Não é que eu gero conteúdo de IA e cuspo no meu LinkedIn, não. Eu pego a minha ideia, descrevo tudo para ela e ela me ajuda só a formatar qual a melhor maneira de comunicar aquele determinado assunto, aquele determinado tema que eu vou abordar. E tem dado muito resultado. Então, assim, é mais uma ferramenta que, se bem utilizada, ela vem para ficar. Ela vem para agregar no seu dia a dia. E outra, de qualquer pessoa, de qualquer nicho, seja advogado, administrador, desenvolvedor de software, produtor rural, não interessa. Se você sabendo dar os inputs corretos para a ferramenta, ela vai conseguir te ajudar a avançar cada vez mais rápido no sentido que você precisa. É muito legal isso. Eu tava... Não lembro em que ocasião eu vi um trecho, não sei se foi um podcast, alguma coisa assim, do Ladeira, que é um lançador digital, do marketing digital e tudo mais. E ele falou que pegou um momento e pediu pra IA analisar ele, por todas as perguntas que ele fez, os gatilhos que ele trouxe, dentro da conversa, né? E ela foi, tipo, sutil. Ele falou, não, pode amassar. Pode ser realista. Ele falou, cara, parecia que eu tava dentro da minha mente ali, com provocações que eu falei, cara, ela sabe mais de mim do que propriamente eu, né? Então, é um recurso muito legal. Hoje na Terra Fértil, né? Como que vocês estão bem à frente ali em relação à parte tecnológica, visão de mercado e tudo mais? E quais ferramentas vocês utilizam no dia a dia que colaboram e facilitam o dia a dia de vocês, tecnológicas, né? Cara, eu queria dar uma resposta bem elegante, bem diferente, mas, bicho, é o planilhão, é o velho Excel. O Excel pra gente ele serve para quase tudo agora sim, observação. Quando a gente está falando de validação de ideias. Então, assim, a gente tem, por exemplo, hoje dentro de casa, um time de desenvolvedores de software de 8 pessoas. Então, a gente valida o que a gente precisa via Excel, via planilha, é de graça, já está incluso no plano do e-mail. A gente formata isso em processo, bota para rodar num determinado período. Deu certo, a gente pega as planilhas, tem um momento com o time de dev, apresenta para eles o que a gente precisa e transforma aquilo em software. Mas hoje as duas ferramentas principais do nosso dia a dia, seja você do financeiro, seja você do RH, seja você do crédito e cobrança, do comercial, é planilha. A gente está fazendo uma casadinha, que a minha aula do Agro 3D ontem à noite foi exatamente sobre isso, que é o Google Sheets, a velha e boa planilha, casado com o Looker Studio. O Looker Studio é uma ferramenta de BI do Google que é gratuita, inclusive. Então, pega esses dados, espeto aqui, cria um painel gráfico com ele e automatiza envios. Por exemplo, todos os dias chega para o nosso diretor o contas a pagar daquele determinado dia. Todos os dias chega para os nossos 10 gerentes como é que está a meta daquele mês, vendedor a vendedor, loja por loja. Então, isso tem nos dado uma velocidade muito grande na hora de tomada de decisão e também tem acabado com muita reunião improdutiva. Cara, o e-mail chega todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre para as pessoas que são tomadoras de decisão daquele determinado assunto em específico. Qualquer dúvida que tenha, já está todo mundo contextualizado, a gente vai para uma reunião para tratar coisas muito específicas, não para fazer algo geral. Então, hoje, a grande ferramenta na Terra Fértil é o velho planilha e o Looker Studio. E até levando mais a fundo esse treinamento 3D, que eu achei legal, tem um nome muito bom de marketing, viu? Parabéns, ficou muito bom. O ChatGPT que me ajudou aí, cara. Ficou muito bom. E essa é uma das coisas que eu exercito muito também, né? Hoje o pessoal fala, pô, não sei o que eu tenho que fazer. Ah, não dá resultado. Ou essa ação que eu nem vou tentar porque não funciona aqui. E levando essa linha do Growth, você tem que ter dado para poder validar o que você pensou ou testou ali, né? E eu vejo que vocês têm uma orientação de dados muito interessante. Mas nem todo mundo tem. E às vezes o pessoal fala, pô, eu tenho dado, eu tenho uma planilha. Mas o que eu acredito que ia até exercitar isso com você, o dado ele só tem vazão quando ele vira inteligência. Então tem uma planilha lá estática, parada, que você só alimenta ela recorrentemente, não quer dizer que você vai tomar a melhor decisão ou que ela vai te trazer o resultado que você quer. Como que você vê esse direcionamento orientado a dados, né? E como que a gente pode
até colocando aqui para o nosso amigo ouvinte que está nos ouvindo, seja independente do tipo de atuação, mas que ele queira começar a trazer isso para dentro da empresa dele. Então, fala, agora eu quero ter uma orientação de dados. Não vai virar um Locker Studio no primeiro momento, né? Mas qual que é o caminho que ele pode seguir para começar a olhar para a empresa, ou para o negócio, ou até para o setor orientado a dados? O pessoal, muitas vezes, quando fala de iniciar essa questão de tomada de decisão baseada em dados, ela tem que fazer parte da cultura. Para algo ser agregado à cultura de uma empresa, ela não acontece da noite para o dia e ela precisa ter a validação do pessoal de cima. Então, assim, a diretoria tem que ser muito ferrenha com relação a isso para poder incentivar. Não adianta colocar a goela abaixo, porque senão vira igual o mito do CRM. Hoje, quando eu vou nas conversas sobre tecnologia, cara, como é que vocês têm CRM? Qual a ferramenta que vocês usam? Cara, pouco importa qual é o CRM, o que importa é o conceito do CRM, é o vender. Eu tenho que vender essa ideia para o time e uma vez que eles comprem, eles vão colocar em prática. Porque se a gente só botar a goela abaixo para o vendedor preencher ou para um determinado setor preencher, vai preencher? Vai. Mas vai ser aquele processo mediano que o cara faz como se fosse para passar de ano na escola. Não vai trazer a inteligência que a gente precisa para isso. Então, o começo de tudo é a gente agregar isso à cultura. E a gente só agrega isso à cultura através da educação. A gente precisa ensinar os nossos colaboradores a ter essa cultura baseada em dados. É bonito você dizer que tem isso e tudo mais, mas ele é um processo contínuo. A gente não chega nesse estado da arte. A gente tem que estar sempre com questões tanto de melhoria, como também de avaliação. Uma vez que esse processo está enraizado ali na cultura da empresa e tem esse processo de melhoria contínua, as reuniões passam a ser, principalmente as do comercial, que são as que eu estou atrelado, elas passam a ser muito mais produtivas. Então, assim, para quem quer começar, não tem outro caminho, é a planilha. A planilha ela vai ser o ponto inicial. O cuidado que tem que se ter com a planilha, que eu vejo, são dois principais. A planilha ela chega num determinado teto de performance, então dependendo do volume da massa de dados, já chegou até planilha minha aqui que ela demorava 5 a 10 minutos para carregar. Então, assim, isso não é produtivo. E ela tinha filtros, aí se eu quisesse fazer outro tipo de filtro, eram outros 5 minutos. Então, assim, ela bateu no teto dela. A partir dali, ela já faz sentido. Se está me entregando resultado, os dados que estão lá, faz sentido ela virar software já. E outro ponto também de observação com relação à planilha é que a planilha aceita tudo. Então, muitas vezes, o cara pode colocar um dado errado de propósito, às vezes ele pode esquecer um 0 a mais, às vezes ele pode esquecer um 0 a menos, e isso vai impactar diretamente na sua decisão. Então, a gente tem que ter isso em mente. A planilha ela é super importante. A planilha ela é ponto de entrada para quem quer iniciar nessa cultura baseada em dados, mas ela precisa de uma data para ter fim ali, para que aquilo se transforme em algo automatizado. Então, assim, acho que a grande maioria das empresas hoje tem um RP rodando. Dentro do RP já tem uma massa gigante de dados, mas cada empresa também tem suas particularidades. Então, eu, Pedro, como diretor comercial da Terra Fértil, tenho necessidade de visões comerciais aqui, que, por exemplo, o nosso RP, que é o Ciagre, ele não nos entrega. Então, o que eu faço? Eu extraio o Excel de um módulo do Ciagre, extraio o Excel de outro módulo do Ciagre e vou para a planilha cruzar essas duas informações para a minha tomada de decisão. Já me facilita do que alguém chegar e ter que preencher na mão todos esses dados aí. Então, eu acho que a porta de entrada é o Excel, mas você tem que ter isso em mente, que uma hora isso aí vai bater no teto e você vai precisar virar para um software para ter algo mais automatizado e também algo mais confiável. Foi até uma coisa que eu falei no curso ontem com o pessoal. Pior do que tomar decisão que não é baseada em dados, é tomar decisão baseada em dados errados. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Aqui na Terra Fértil, a gente tem uma cultura de dados, mas ela ainda é trabalhosa. Assim, chegou aí no momento que você não tem, já chega todas as informações para você. Não, que nada. Tem informação que eu preciso quase que pedir por favor. Eu preciso motivar o time a me entregar aquela informação. Vendedores, a gente tem os vendedores de campo. São 28, roda no carro da empresa. Eu falo, bicho, o carro é da empresa, combustível, manutenção, pernoite, alimentação. O mínimo que você pode dar para a empresa é dizer para onde é que você pretende ir. Chegou segunda-feira, cara, de segunda a sexta, qual é a sua programação, em qual região, em quais clientes. Então, esse trabalho educativo é feito quase que semanalmente. Os recém-entrantes, os mais novos colaboradores, não tem tanto problema ali, até porque acabaram de chegar, então eles se adequam bem a esse processo, mas os mais antigos a gente ainda tem essa problemática aí. Mas aí a tecnologia sempre nos ajuda, sempre vai ter maneiras de se resolver isso através dela. Mas eu acho que o importante é desmistificar,
não é um bicho de 7 cabeças, nem sempre inovação significa tecnologia, existem diversas formas de inovar, às vezes só alterando um processo, trazendo melhorias ali do dia a dia, sem agregar a tecnologia em si. A tecnologia ela traz escala para os processos, mas muitas vezes não significa inovação igual à tecnologia. Então, para iniciar, eu acho que o Excel resolve muito bem esse problema. Sensacional tudo que você falou. Eu atuo com CRM, né? E o pessoal olha para a ferramenta como algo que vai mudar a chave do jogo, vai virar ali tudo, e não adianta assim a questão da cultura. Então eu reforço muito isso e muito obrigado pela sua fala, porque qualquer tipo de inserção tecnológica, desde do que está dentro da porteira, nossa, eu tenho agora uma colheitadeira que ela traz ali uma vazão de dados muito interessante, de volume e tudo mais. Se você não torna uma cultura de utilização, é só mais uma coisa legal que tá ali, né? Não vou falar que é um brinquedo, porque é uma coisa muito além ali, né? Mas é só mais um dispositivo, é só mais um add-on ali, né? Então, trazer isso para uma questão de cultura, você consegue tracionar isso de uma forma mais clara. Falei para vocês que ele é um ótimo professor, eu não queria nota no final do semestre, mas muito legal, Pedro. Olhando agora pro Pedro em si, né? Como que você se vê, e não só dentro da Terra Fértil, tá? Mas no futuro, né? O que você espera do Pedro daqui de 5 anos? Se você pudesse trocar uma ideia com ele, falar, o que você gostaria de ter ou de ser em 5 anos? A cadeira que eu ocupo hoje na Terra Fértil, eu me sinto muito confortável nela e ela me desafia bastante também, porque uma coisa que eu não tenho é a parte técnica. Então, assim, muito quando eu cheguei, quando eu assumi essa posição de diretor comercial, a gente tem as reuniões de alinhamento com os gerentes e muitas vezes para essas reuniões a gente convida um ou outro vendedor ali que está tendo dificuldade de performance. Quando eu ia conversar com eles, muitos deles puxavam o tom da conversa para o lado mais técnico. É porque deu uma determinada praga na banana, é porque o solo é muito arenoso, é porque essa época do ano não sei o quê. O que me facilitou foi, de novo, dados. Então, assim, eu vinha para as conversas muito contextualizado sobre o histórico dessas pessoas. O que eu enxergo de futuro aqui dentro da Terra Fértil, para mim, Terra Fértil é um projeto de vida. Assim, eu entrei, joguei minha carreira fora ali, porque tecnologia é muito dinâmica, e eu enxergo evoluir aqui dentro. Mas a cadeira que eu ocupo, eu enxergo ocupando ela nos próximos 5 anos também, mas cada vez mais de maneira que eu consiga contribuir para que os processos sejam cada vez mais eficazes. Eu consigo passear muito bem nessas duas frentes aí, tanto na parte comercial em si, aprendo muito, faço parte de um time que é muito técnico, tem aqui comigo, por exemplo, nosso gerente comercial, o Lindomar, tem o nosso Key Account, que é o Anderson, tem o Vicente também, que é a nossa inteligência de mercado internacional. Essa galera tem vários anos de agronegócio aí, me ensina muito no dia a dia junto com eles aqui, e eu enxergo que eu conseguiria trazer mais soluções ainda para a gente conseguir tomadas de decisão mais rápida e essa conexão entre os setores também. Eu acho que eu cheguei numa posição da empresa ali, onde o nosso diretor ele é um cara que ele tem uma mente muito jovem. Então, por exemplo, ele é consumidor de podcasts, ele é aquele cara que gosta bastante de tecnologia. Se ele quer fazer alguma coisa no celular dele lá, ele não pede pra gente fazer, ele pede pra gente ensinar pra ele, diz que não gosta de depender de ninguém. Então, assim, ele é um cara muito mente aberta que nos permite trazer esses processos para dentro de casa, de inovação, de trazer consultorias grandes de mercado para nos ajudar, auxiliar a chegar mais rápido em determinados caminhos. Então, acho que a trilha que eu venho fazendo aqui na Terra Fértil está 100% de acordo com o que eu enxergo de futuro para mim aqui dentro. A cadeira de diretor comercial que eu ocupo hoje, eu me sinto muito realizado por todas as oportunidades que ela me gera. Sensacional. E Pedro, se você tivesse a oportunidade de ter 2 dedinhos de prosa com alguém, seja vivo, morto, personagem, isso é bem particular. Com quem seria? Por quê? Cara, são várias pessoas, né? Assim, até para escolher é difícil. Como eu consumo muito conteúdo de podcast, principalmente esses hosts e tudo mais, mas tentando trazer, assim, focar um pouco mais no agronegócio, tem um cara que eu consumo bastante, eu gosto muito dos conteúdos dele, que é o Fábio Maza. São conteúdos muito direcionados para a parte comercial. Ele até participou recente de alguns podcasts conhecidos também, e ele é um cara que agrega muito ao setor. Já tive a oportunidade de estar em projetos junto com ele aqui na Terra Fértil, já fez uma capacitação para o nosso time. Ele é um cara que tem uma visão muito bacana. Ele está há bastante tempo no mercado, mas ele também não se fecha ao que ele sabia há 10 anos atrás. Ele é um cara que está sempre se inovando, está sempre estudando, está sempre aprendendo. Então é um cara que, para mim, seria uma conversa muito interessante de se ter.
E se você me permite um segundo nome, eu acho que eu diria agora já pensando mais nessa galera dos podcasts em si, tem o Walter Longo. O Walter Longo, ele é um publicitário, ele é ex-presidente do grupo Abril, de revistas Abril. E ele de lá para cá, ele se inovou. Então, assim, ele saiu de um mercado defasado ali, das revistas físicas e etc. E hoje ele é um cara que dá muita aula aí sobre tecnologia, sobre educação. Então, assim, ele traz muitos conceitos interessantes sobre o mercado da publicidade em si e como a gente consegue também trazer isso para dentro dos nossos nichos de onde a gente atua. Então, assim, se eu pudesse escolher, eu acho que dentre os diversos nomes que surgem aqui na minha cabeça, os dois prioritários para o meu momento atual seria o Fábio e o Walter Longo. Essa pergunta é muito de momento, né? Porque cada momento que nós estamos, a gente busca um caminho diferente, né? Mas muito obrigado pela sua resposta. E você é um cara muito inteligente, consome muito conteúdo, você comentou sobre podcast, sobre 20 e tantos cursos na pandemia. Eu também fui nesse caminho. Mas hoje, desses conteúdos que você consome, essas fontes de extração de conhecimento, né? Qual que você indicaria para nossa audiência, independente se é curso, se é livro, o que for, e não tem certo, é o que você chega ali e pensa de bate-pronto? Cara, 2 livros que eu li recentemente que me chamaram muito a atenção, um deles é o do Walter Longo, é um conceito que ele criou chamado Education. Então ele diz que no futuro toda empresa vai ser uma empresa de educação, seja para educar o seu colaborador ou seja para educar o seu cliente. E eu vivi isso muito na pele quando a gente criou o Insight Sales. É um processo de compra digital que o nosso cliente, ele não estava e ainda nem está. Eu acho que ele vai ser sempre uma pessoa ali em movimento que vai precisar ser educada sobre aquilo. Cara, eu tenho esse canal, ele funciona dessa forma. No dia que fizer sentido para você, você sabe que tem mais essa opção aqui na TerraFest. Então, esse conceito de education, a gente leva muito no nosso dia a dia. É um livro fininho do Walter Longo, mas que agrega um valor, pelo menos para mim, agregou um valor absurdo com relação a muita coisa até mesmo filosófica ali, para poder quebrar alguns paradigmas. E um outro que eu li recente, que é do Jeb Blount, é um americano, chama Prospecção Fanática. É um livro mais voltado para o comercial. Então ele traz muito insight bacana ali de abordagem, de maneiras de se lidar com o lead. A questão de desmistificar que o telefone não funciona mais, funciona sim, você não pode ter vergonha de ligar para as pessoas, é você saber pegar todas as ferramentas que você tem e adequar ao contexto do seu negócio, para que agregue valor, não para você vendedor, que agregue valor para o seu cliente. Hoje o maior desafio de toda e qualquer empresa é ter a atenção do seu cliente. Ele está disperso aí em diversas redes sociais, em diversos tipos de conteúdos, então chamar a atenção está cada vez mais difícil. Então, ao invés de focar em produto, vamos focar em trazer uma experiência relevante para o contexto da pessoa naquele momento dela. Porque a relevância hoje não é a mesma relevância daqui, por exemplo, há 2 anos. Pode ser que para o público já não faça mais nem sentido o que está funcionando hoje. Então, a gente tem que estar sempre buscando novas fontes e experimentando. Acho que a grande mensagem que eu queria deixar para o pessoal aqui é essa cultura de testar, de se experimentar, para poder validar hipóteses e transformar isso daí em processos escaláveis. Sensacional. Eu acredito muito nisso também. Essa visão de teste, né? Obviamente a gente conversou muito sobre isso, mas teve uma fala que você comentou, né, sobre educar. E isso, ele entra numa esfera muito mais profunda. Porque hoje a gente fala, eu vou fazer um curso, vou aprender. Ou vou educar meu cliente interno, vou educar meu cliente externo. Mas se você quer ter um longo prazo, você precisa trocar esse conhecimento, alinhar a expectativa da onde você como empresa, ou você como gestor, ou você como até colaborador, ou como empresário, seja como for. Da onde você quer chegar e aonde a empresa está indo e criar esse caminho em conjunto. Porque essa troca é o que traz, de fato, essa sinergia e conexão, né? E teve um ponto que você comentou, eu vi isso num podcast, não vou me lembrar qual, mas sobre essa questão da audiência. Hoje você não compete só com o seu concorrente direto. Quando você está propagando algo no tráfego pago ou em conteúdo, você está competindo com o time do cara que perdeu, ganhou, você está competindo com... Dia das Mães está chegando, ele está pensando o que ele vai dar para a esposa, ou para a mãe, ou para a filha, seja lá como for. Você está pensando em várias coisas e você tem que ser muito bem atrativo para poder reter essa atenção, né? Então, muito legal, né? A gente exercitar essas coisas e ver que a gente está num caminho comum. Certeza. E tem uma coisa que me chama cada vez mais atenção, assim, até para você assistir um filme hoje. Vou colocar aqui um filme no Netflix, um filme no Prime. Se tiver um momento ali do filme que não tá tão legal, você vai pegar o celular.
Você vai pegar ali e vai fazer uns 30 segundos. Até jogo de futebol, cara. Tava assistindo ontem o jogo da Champions, o Inter de Milão contra o Barcelona. Em certos momentos, às vezes um lateral, que o cara tá ajeitando a bola, um jogador que tá recebendo atendimento médico, você já vai pegar o celular, já vai olhar alguma coisa, algum conteúdo. Então tá cada vez mais difícil reter essa atenção. Uma coisa que a gente tem tentado cada vez mais aqui é o cuidado com o paradoxo da escolha, né? Que é o seguinte, quanto mais opções você dá para o seu cliente, mais difícil fica para ele escolher. Então a comunicação ela precisa ser cada vez mais direta. Ela tem que estar focada no problema daquele cliente ali, para trazer realmente uma solução que agregue para ele, mas aquela mensagem tem que estar muito clara, porque senão vai dar uma certa distorção, às vezes ele não vai entender e não vai lhe procurar, ou vai lhe procurar pelos motivos errados. Se você me permite, eu vou só trazer aqui uma coisa, um caso que aconteceu conosco, que foi uma campanha de tráfego pago que a gente fez de adubos. A gente rodou essa campanha, uma campanha de fertilizantes, e nas 2 primeiras semanas da campanha de fertilizantes, a gente recebeu em torno de 100 a 150 leads. Desses 150, 20 a 25 eram mulheres perguntando se esse remédio, chamando assim, esse remédio, se ele é eficiente para engravidar. Aí a gente ficou, cara, o que está acontecendo? Onde é que a gente errou? Vamos entender aqui, vamos olhar os criativos e tudo mais. E nada, não, pode ter sido um falso positivo. Na outra semana voltou de novo. Não, reunião de marketing aqui junto com o comercial, vamos entender como é que está a comunicação. Quando a gente olhou, vamos fazer um teste AB. Vamos manter esse mesmo criativo rodando e vamos rodar um segundo a partir de hoje, tirando o termo fertilizante e vamos colocar adubo. O de adubo nunca trouxe ninguém querendo engravidar. Então era exatamente como é que a audiência entende aquilo dali. Apesar que o contexto era agro, tava um saco lá na arte e tudo mais. Cara, se tá vindo gente recorrente atrás, eu estou falhando na comunicação. Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para se comunicar de maneira clara, cada vez mais clara com o nosso cliente. Eu lembrei de um caso, eu faço parte do GMP, né? Que é o Growth Management Program, que é da Stage, mas tem um vínculo com o pessoal da V4. E o Fernando Miranda, ele comentou que eles rodaram uma ação e o custo do lead veio baixíssimo, lead pra caramba. Ele falou, essa aí a gente vai converter legal, bacana pra caramba. E quando foi ver, o nível de consciência da galera que veio era muito raso e não teve uma conversão muito expressiva. Eu falei, mas onde que a gente errou? No criativo, dava a entender que era uma vaga de emprego. Então, um montão de gente se candidatou, teoricamente, a vaga de emprego. Ou seja, a sua comunicação às vezes está clara para você, mas ela destoa muito do que você quer impactar. Aí vem uma galera que não tem nada a ver. Que caso engraçado, semelhante de vocês, né? É exatamente isso. A gente aqui, a gente faz nas nossas reuniões de comercial, a gente olha para o que a gente converteu, mas olha também para o que a gente perdeu. Quais foram os motivos de perda? Muitas vezes são pessoas que chegaram que não são leads, não são potenciais clientes, são pessoas que clicaram por engano, clicaram e nunca responderam, ou então são pessoas procurando produtos que a gente não comercializa. Semana passada apareceu gente procurando porta PVC para comprar junto conosco a partir de um criativo de uma motosserra. Então, beleza, se são coisas que aparecem ali, então vamos cada vez mais melhorar os nossos criativos e as copies também. As nossas headlines, a gente tem um cuidado muito grande ali de fazer algo muito sucinto, às vezes até usando termos do mercado. Quem diz é o quem dita, é o cliente. Tem um produto nosso aqui, por exemplo, tem um produto chamado Wrangler. Ele é um herbicida. Produto muito bonito, um nome muito pomposo e tudo mais. Quando a gente roda nas nossas regiões, por exemplo, lá na Paraíba, o cliente só chama o produto de Wagner. É Wagner e acabou. Não adianta eu vender Wrangler. Eu vendo Wagner, porque é o que ele conhece, é o que ele chama, é o que ele sente à vontade. Então é você não ter essas amarras aqui. Cara, vamos atrás do cliente do jeito que ele quer. Então, às vezes a gente atende aqui cliente no digital, a gente atende cliente que não sabe ler nem escrever, mas clientes que sabem mandar áudio. Então, a comunicação com ele é áudio ou é ligação. A gente tem que se adequar à realidade dele e não ele à nossa. Eu costumo até brincar aqui e dizer o seguinte, cara, a gente tem direct do Instagram, onde a gente atende via WhatsApp, tem frente de loja, tem uns 28 RTVs, mas se um dia um cliente me mandar uma carta perguntando o preço de produto, a gente vai lá nos Correios e vai devolver a carta com o que ele perguntou. O canal, quem escolhe é ele. Para mim, a pior experiência do mundo é o seguinte, eu vou conversar com uma pessoa e vou no direct, ele fala assim, tá aqui o link do WhatsApp, chama lá no Zap que eu te atendo lá. Cara, eu tô no direct, eu tô com aquela atenção focada contigo ali para eu ir pro WhatsApp, adicionar dos meus contatos, me perdeu, acabou, aquilo ali morreu. Então, assim, a gente não permite
a gente chama aqui no Ceará de rebolar o cliente de um lado, rebolar o cliente por outro. Se o cliente veio num determinado canal, a escolha é dele, a gente vai atender ele por ali. E às vezes você coloca ele para um outro canal e já perdeu a atenção dele, que ele entrou no WhatsApp, ele viu outra coisa, ele já destoou e você perdeu esse cara. Nossa, muito legal. Dispersão, dá dispersão total. Chegando aqui pro finalzinho, Pedro, eu queria que você deixasse suas considerações finais e como que a gente pode te encontrar, porque eu vejo que tem um conteúdo riquíssimo que tem que ser propagado, então como que a nossa audiência pode chegar até o Pedro? Cara, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, foi um momento muito proveitoso aqui, o nosso papo para mim foi muito engrandecedor, para mim é uma satisfação gigante poder compartilhar um pouco que eu sei, junto com a audiência grande que eu sei que vocês têm no AgroTech Podcast. Para me encontrar, basicamente é LinkedIn, pode procurar por Pedro Benevides lá, eu faço o meu melhor para tentar compartilhar o máximo de conteúdo possível. Eu tenho também artigo escrito no blog do pessoal da AgroAdvance, falando um pouco sobre Inside Sales também. Tem alguns materiais meus também no YouTube, alguns cortes de aula do pessoal da AgroAdvance, vocês vão conseguir encontrar lá. E eu estou 100% à disposição. Quem quiser bater um papo, eu acho que sempre a gente sai de conversas como essa melhores do que a gente entrou. Então eu estou sempre disponível porque, como eu falei, eu sou um eterno curioso, eu estou aqui para aprender. Então quem puder, quem quiser, para mim vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado. Eu que te agradeço, Pedro, pelo seu tempo, por dividir esse conteúdo riquíssimo conosco. Foi um episódio incrível, assim, várias ideias. Quem esteve aqui conosco até o final, com certeza saiu transformado, tá? E o que eu sempre digo para nossa audiência, gostou desse conteúdo? Viu que faz sentido para você? Compartilha ele com outras pessoas que precisam entender mais sobre o que é o agrotecnológico, né? Eu sempre falo, a tecnologia do agro não está só dentro da porteira, está fora também. Então me ajude a levar isso para mais pessoas e muito obrigado por você ficar aqui conosco até o final. Um grande abraço e até o próximo episódio. O agro cresce com tecnologia e boas conexões. Se esse episódio trouxe novas ideias para você, compartilhe e faça parte dessa evolução. Esse conteúdo foi apresentado por Lucas Ordonha, com produção do Agro Resenha e edição do Sr. A.